presentes, ao nosso professor Flávio e a todos aqueles que estão aqui nos prestigiar, os alunos do segundo semestre, né, que estão aqui também. Bom, gente, a educação ao longo do tempo, ela era uma prerrogativa da Igreja. No período colonial, a Igreja Católica, ela proferia a educação, ensinava nos ensinamentos do catolicismo, e ao longo do tempo vem a Reforma Pombalina, e aí a escola passa a ser também administrada por leigos, não mais uma prerrogativa somente da religião. E aí depois o Estado também toma como prerrogativas, né, o ensino educacional, de um modo geral. E ao longo do tempo, a educação domiciliar, que é o objeto do nosso estudo, ela se torna muito apreciada, né, nos países europeus, em algumas sociedades que já têm aquela necessidade de educar os filhos dentro do espaço domiciliar. Então, como eu falei, o nosso objetivo de estudo é o ensino domiciliar. Então, a gente vai perceber que a nossa discussão ela perpassa a partir do momento que houve um pedido para ensinar o ensino domiciliar do filho menor a uma escola pública. Sendo assim, o pedido foi negado por conta a Secretaria de Educação do Estado X percebeu que não era possível por conta dos princípios constitucionais. Sendo assim, foi impetrado um mandado de segurança através de uma questão de direito líquido e certo, e aí houve um contra-ato de segurança da Secretaria de Educação do município X. E aí foi negado em primeira instância, depois o recurso passa para a segunda instância e ele é negado novamente, e houve uma repercussão não aprovida também em segunda instância. Ou seja, o recurso ordinário à Corte Superior, né, foi para a Corte Superior. Então, fazendo uma revisão, no primeiro mandato de segurança foi negado, no segundo momento também foi negado, aí houve recursos, né, não provido, também na segunda instância. Não haveria direito líquido e certo a ser amparado no caso. Sendo assim, a família resolve pedir à corte do STJ-UNINO a revisão desses recursos. Passo a palavra para a presidente Paloma Arruda. Declaro aberta esta sessão plenária do ST-UNINE. Senhores ministros, conforme julgamento do recurso extraordinário número X, procedente do Estado Y, sendo recorrente por ABC, representado por CBA e recorrido ao município Z, diante da repercussão geral, número T, convido inicialmente para se manifestar pelo Amigos Curi, Associação X, Dr. Maxwell Bittencourt. Vossa Excelência tem 5 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, representantes do Ministério Público, colegas advogados e senhores e senhoras que aqui se fazem presente. Eu gostaria de iniciar destacando que o Supremo Tribunal Federal tem hoje a oportunidade de reconhecer um direito fundamental de diversas famílias brasileiras e de dar a essas famílias um pouco de paz e tranquilidade. O ensino domiciliar, homeschooling,
é uma modalidade de ensino que possui inúmeros casos de sucesso, muitos dos quais narrados recentemente até pela mídia. Entretanto, senhoras e senhores, é muito mais do que esses casos de sucesso. É um movimento, e sobretudo um movimento global. O ensino domiciliar é hoje adotado, regulamentado, permitido em pelo menos 60 países distribuídos pelos 5 continentes do mundo. Cito alguns desses países: Estados Unidos da América, com 2,5 milhões de estudantes, o que corresponde a 4% do sistema educacional norte-americano. Cito também África do Sul, com 75 mil, Reino Unido, com 100 mil, Canadá, com 95 mil e França, com 23 mil estudantes. Todos esses países, ministros, regulamentam ou permitem que os pais eduquem seus filhos no lar. No Brasil, contudo, sob a égide da Constituição de 1988, desde 1994, tramitam e tramitaram no Congresso Nacional proposições legislativas tentando regulamentar ou normalizar a matéria, sem até que hoje tenhamos tal progresso no ensino domiciliar no Brasil. E é por isso, senhoras e senhores, que o julgamento de hoje possui importante repercussão internacional por diversos fatores. Mas cito um deles: a regulamentação do ensino domiciliar ou a permissão para que os pais eduquem seus filhos no lar possui importante peso no cálculo do Índice Nacional de Liberdade Educacional de um país. Esse índice é calculado pelo IDEL, uma ONG sediada na Suíça, com status consultivo perante a ONU e o Conselho Europeu. O Brasil, entre os 106 países constantes no ranking de liberdade educacional, ocupa apenas a 50ª colocação, apenas por um tanto modesta. Mas eu acredito, senhoras e senhores, que o julgamento de hoje pode mudar essa realidade. No Brasil, senhores ministros, segundo dados da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, possuímos pelo menos 15 mil alunos sendo educados em seus lares. Esses alunos, ministros, possuem autonomia familiar, custódia familiar e bastante relevância no desenvolvimento educacional. E esse número, a qual acabo de citar, em 2019 possui um crescimento evolutivo de 2.000% em relação ao ano de 2011. A ANED também realizou pesquisas com os pais desses alunos, que são mais ou menos 7.500 famílias no Brasil inteiro, perguntando o qual o motivo de terem optado pelo ensino domiciliar. E a resposta mais recorrente, de 32% dessa pesquisa, foi que os pais, no sentido de buscarem um ensino personalizado para seus filhos, optem pela modalidade de ensino da educação domiciliar. 23% dos pais, quando indagados pela ANED, afirmaram insatisfação em relação à educação sistemática do Brasil. E também não são muito raros os casos de violência. Afinal, o próprio ministro da Educação recentemente admitiu, com base em dados, que 7 em cada 10 alunos possuem insuficiência em português e matemática e acabam por si abandonando o ensino médio. Posto isso, pontuo brevemente algumas questões legislativas sobre o ponto jurídico, questões constitucionais, a fim de representarem os interesses do ensino domiciliar. Pontuo o artigo 227 da Constituição Federal e artigo 1634, inciso 1º do Código Civil, que consagram o princípio da autonomia familiar na escolha do tipo de modalidade que desejam retribuir, exigir, que desejam dominar, que desejam consagrar para seus filhos. Menciono ainda considerar importante o inciso 2º, artigo 206 da Constituição Federal, que trata da liberdade educacional assim definida. Cito, por fim, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
que o artigo 13 estabelece que cabe ao Estado, nesse tocante, estabelecer apenas parâmetros educacionais para orientar essas famílias. Nunca é demais lembrar, senhores ministros, que o Estado deve servir aos seus cidadãos e nunca o contrário. Isso implica na necessidade e na obrigatoriedade que o Estado tem de cooperar com essas famílias que estão se lançando em uma atividade árdua e não de perseguir essas famílias. É nesses termos, senhora presidente, que pugnamos pelo direito constitucional à educação domiciliar. E agradeço pela oportunidade. Convido o ministro AGU, doutora Letícia Reis, que falará pela União. Vossa Excelência tem 5 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Boa noite, excelentíssima senhora presidente ministra, senhores ministros, senhoras ministras, vice-procurador-geral da República e todos aqui presentes. A questão que se coloca sobre reflexão dessa Suprema Corte é extremamente relevante, em especial no tocante ao sistema educacional hoje em vigor e prevalecente no país. A Constituição Federativa do Brasil posiciona o Estado em matéria de educação como um ator chancelador de um processo de educação formulado e tabulado exclusivamente pelos pais no seio do lar. O Estado tem o papel exclusivamente de avaliar o nível de formação e, com isso, já está muito bem resolvido com os comandos estabelecidos pelo legislador constituinte originário de 1988. É essa a grande reflexão importantíssima da noite de hoje. E a resposta ao enfrentamento desse tema pode ser extraída do próprio conteúdo da Constituição Federal, que no seu artigo 205 traz o papel de cada ator envolvido no processo de educação da criança e do adolescente. É a Constituição que diz que a educação é um direito de todos e é um dever do Estado e da família, que será assim desenvolvido mediante a colaboração e o incentivo da sociedade. Portanto, uma tríplice participação: família, Estado e também sociedade. Uma tríplice participação que deve ser movida e organizada com uma atuação conjunta, voltada exatamente a quê? A que sejam atingidos os objetivos que o próprio legislador também no artigo 205 estabeleceu. Quais são esses objetivos? O pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Portanto, essa tríplice responsabilidade deve ser organizada e ordenada para que esses objetivos de fato sejam atingidos. Ou seja, não há na Constituição espaço para que o Estado abra mão de seu dever em favor de um outro ator ou de outro agente que também tem responsabilidade no processo educativo, a exemplo da família. Qual é o papel e a missão dada pelo legislador ao Estado? A própria Constituição Federal também traz essa resposta. O artigo 228, em seu inciso 1º, vai dizer: o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Ou seja, é missão do Estado e também é dever do Estado assegurar essa educação de modo gratuito e obrigatório. É importante aqui fazer um registro, senhores, de que foi um grande avanço na Constituição Federal de 88 o conteúdo do artigo 227, que incorpora a teoria da proteção integral da criança e traz aí a perspectiva de que o Estado tem que estar muito atento ao melhor interesse da criança. E por que falo do artigo 227? Porque aqui foi mencionado, inclusive, dados relacionados à violência nas escolas. Mas é imprescindível que se leve em conta também os dados da violência no ambiente familiar, porque os dados oficiais trazidos pela Unicef em 2018, relacionados ao exercício de 2016, explicitamente revelam que 80% dos casos de abuso e de violência contra a criança ocorrem no ambiente familiar, com base em um elemento fundamental, que é a relação de confiança estabelecida entre pais, padrastos, padrinhos, tios e mais próximos com a criança. Daí a importância de se levar em conta que essa violência também marca de modo muito preocupante o seio e o ambiente dos lares. O próprio Disque 100, que é o canal de denúncia contra a violação de direitos e violência contra a criança, registrou no ano de 2017 130 mil casos de abuso e de violência contra a criança no ambiente familiar. Daí a importância, senhores, nesse contexto, de que esse dado seja levado em conta. Mas a Constituição também se preocupou com os princípios que devem nortear o cumprimento desse dever por parte do Estado. Em especial, o princípio da igualdade de condições de acesso e de permanência na escola. Poderia-se pensar
que o dever do Estado pode ser cumprido e muito bem atingido simplesmente oferecendo o ensino gratuito sem estar atento à frequência do aluno na escola. Mas o próprio legislador também cuidou disso, e é exatamente a previsão contida no artigo 208, parágrafo 3º, que explicitamente coloca como competência do poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Por determinação constitucional, não se conferiu aos pais a faculdade de levar ou não os filhos à escola. Se estabeleceu, na verdade, um dever. A frequência é um dever que deve ser cuidado também pelos pais. É importante registrar, senhores ministros, que a Constituição de 1946 é bem verdade. Ela estabeleceu, sim, como dever do Estado a educação, e a ela dizia que essa educação poderia ser prestada no lar ou na escola. Mas a Constituição de 1988 não faz esse registro e nem traz as faculdades desse direito aos pais. Foi dito aqui à tribuna, inclusive, que em vários países esse foi tema objeto de regulamentação. Porém, a chave aqui é exatamente essa. Foi uma opção do legislador que regulamentou e permitiu, o que não se tem explicitamente na nossa Constituição. De que forma o Estado vai fiscalizar? De que forma a teoria da proteção integral atenta ao melhor interesse da criança vai, de fato, estar muito alinhada a essa proteção que a criança merece, inclusive no ambiente familiar? Aqui também se mencionou como argumento de reforço a evasão do ensino médio nacional, mas essa é outra discussão que, inclusive, está na pauta da Suprema Corte. É com essas considerações que a Advocacia Geral da União também pugna pela improcedência dos pedidos formulados, reafirmando que a Constituição da República não ampara e não concede aos pais a opção de levarem ou não os filhos às escolas. Os filhos devem ser, sim, conduzidos pelos pais ao ambiente escolar. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossas Excelências. Confira a palavra, eminente PGR, Dr. Giovanni Mercedes. Boa noite, eminente ministro e presidente Paloma Arruda, eminente ministros e ministras que faz aqui presente, ilustre colega, amigos Cury Maxwell, advogada-geral da União Letícia Reis, recebo a saudação do Ministério Público. Este é um caso interessante, ministra. Me faz lembrar de histórias quando eu via quando era criança. Esse ensino domiciliar que aqui é referido não é passado, é uma volta que se aplicava nas fazendas e se aplicava no início do século, quando ainda era difícil ao Estado se organizar e identificar que era dever realizar para todos. Todas as nossas Constituição, ministra, asseguram o direito à instrução pública e gratuita. Todas as nossas Constituição, de 1824 a 1967, e essa agora, sendo que algumas Constituições, como a partir de 1934, estabelecem que o ensino primário é obrigatório e gratuito. A Constituição de 46 e outra menciona que a educação é no lar e na escola. E ainda hoje é assim na nossa Constituição, porque o processo de educação é um processo de partilha de valores, de conhecimento, construção de habilidades, mas especialmente de fazer que nós devolvemos a nossa própria personalidade, obrigado. Mas nos reconhecendo como pessoa e, portanto, nos reconhecemos outros também como pessoa. Precisamos desse processo de socialização. Ninguém se reconhece pessoa sozinho. Ministra, a nossa Constituição, de uma certa forma, espelha o que desde 66 já faz parte do Pacto Internacional. Ora, esse Pacto de Direito Econômico, Cultural, Social, determina no seu artigo 13. Os artigos parte do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Aqui o item 2 vai além e diz assim: é diferente do que disse o ilustre advogada interessada no ensino domiciliar. Assim, o dever de ensino obrigatório. O artigo 2, letra A do Pacto Internacional, no artigo 13, disse assim: a educação primária deverá ser obrigatória e acessível a todos. O que é relevante entender é que, inteiramente com harmonia com a nossa Constituição, no artigo 205, fala sobre educação como direito a todos, dever do Estado e família, visando o desenvolvimento da pessoa,
preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. No 208 é que nós vemos algo absolutamente relevante, o dever do Estado com a educação. Será efetivado mediante a garantia do artigo 3º, compete ao poder público zelar junto aos pais a frequência à escola. O que eu chamo a atenção é que a educação se faz na escola e no lar. Se a ministra me permite, eu vou fazer uma breve recitação para meu fecho. O arqueiro mira o arco nascendo ao infinito, estiga toda a sua força para que a flecha se projete rapidamente para longe, para que seu curvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim, como ele ama a flecha que voa em direção ao futuro, também o arco que permanece estável. Lembramo-nos, portanto, pais e educadores, que somos o arco e deixamos as flechas serem lançadas para o futuro, para o infinito. O que eu chamo a atenção é que a educação se faz no lar e na escola. E encerro minha colocação. Senhores e senhoras autoridades que aqui se fazem presente, muito obrigado e uma ótima noite. Confira a palavra, eminente ministro relator Etevaldo Bastos, para voto. Boa noite a todos, presidente, Paloma Arruda, excelentíssimos ministros. Este é um assunto que, embora não seja simples de discutirmos, para mim parece fácil, né, com base em duas perguntas que formularei em seguida. Pode os pais ou responsáveis por uma criança optarem pelo ensino domiciliar? Podem os pais ou responsáveis por uma criança optarem pelo ensino domiciliar para a educação de seus filhos, ou a Constituição assim o exige? É uma exigência estatal, ou podem seus pais optarem por algo diferente como o ensino domiciliar? E a segunda pergunta em assim sendo, senhora presidente, com que regras nós teríamos para fiscalizar esse ensino domiciliar? Então são duas perguntas, e eu como advogado que por muito tempo fui, não teria grandes dificuldades em defender ambas as partes, né? Tanto a favor como contra o homeschooling. Porém, o ensino, a Constituição, basicamente, como as leis de diretrizes e bases, ela trata apenas do ensino fundamental, né, estatal, né, seja ele público ou particular. Não fala sobre o direito dos pais de escolher que tipo de educação ele deve escolher para seus filhos. Então, com relação à primeira pergunta, senhora presidente, eu afirmo que sim, é constitucional, desde que a Constituição não fala nada sobre isso. É por isso que nós estamos aqui hoje, para julgar, né, algo que a Constituição não deixa claro. Ela deixa em aberto, a partir do momento que ela não fala e não comenta sobre o ensino domiciliar, é lógico que deixa brechas para que nós possamos julgar e proferir um voto a favor do ensino domiciliar. Então, no parágrafo, no artigo 208, parágrafo 3º da Constituição, ela fala que compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer as chamadas e ela junto aos pais o responsável pela frequência, mas para aqueles que decidem usar o sistema educacional estatal ou particular para assim o fazer. E aqueles que preferem educar seus filhos em ensino domiciliar? O que faremos? É para isso que nós estamos aqui hoje, ok? Para decidirmos se os pais têm direito ou não de ensinar os seus filhos no ensino domiciliar. A lei da diretriz e base também, ele fala a mesma coisa, é dever dos pais, é responsável por efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também, ele afirma isso. Mas em momento nenhum deles comenta sobre o homeschooling, sobre a decisão ou a escolha dos pais ou responsáveis de assim o fazer.
de assim decidir pelo ensino e pelo futuro do seu filho, dos seus filhos. Então, presidente, com relação à primeira pergunta, se é constitucional ou não, sim, é constitucional, e eu afirmo que nós podemos dar o direito de escolha para os pais que assim decidem. Quanto à segunda pergunta, né, sem sendo possível, o que faríamos para que o ensino domiciliar seja efetivo e seja aprovado em nosso país? É lógico que nós teríamos que ter regras, né, regras que são amplamente vinculadas ao ensino fundamental oferecido pelo Estado, que é provas, né, provas mensais, provas bimestrais, há uma avaliação normal, a qual, né, os alunos que participam, que estão na rede pública ou particular, assim o fazem. Então, são duas questões. A primeira, se é constitucional, sim, é constitucional, porque a Constituição não fala sobre o ensino domiciliar. E a segunda, se é possível, sim, é possível. E nós podemos, no artigo 209 da Constituição, acrescentar que os pais ou responsáveis devem notificar secretarias, seria algo que nós estaríamos acrescentando no artigo 209 da Constituição, de modo que, pela educação domiciliar, de modo que se mantenha um cadastro para que o ensino domiciliar seja efetivado no nosso país. E segundo, acrescentando que a partir do ensino doméstico, autorizados seriam ensinados e devem submeter essas avaliações, as quais comentei há poucos instantes. Gostaria de trazer para os senhores ministros, ilustre presidente Paloma Arruda, alguns dados que retirei de 2017, que são alarmantes quanto ao ensino público em nosso país. Não estou aqui, de forma alguma, tirando o crédito do ensino, né, porque, vejam só, o ensino, imaginem o ensino numa escola do interior, né, e o ensino numa escola pública na Vida Paulista. Nós teríamos o mesmo ensino? Não teríamos o mesmo ensino. Nós todos sabemos disso, então nós precisamos dar aos pais e aos responsáveis o direito de escolha, e não baseando-se apenas no modo estatal de regulamentar e praticamente obrigar aos pais a matricularem os seus filhos numa rede de ensino oficial. Então, são dados alarmantes. De 2017, da Prova Brasil, que integra o Sistema Nacional de Avaliação Educacional, de Educação Básica, presidente, foram desoladores. Em matemática, apenas 5% dos alunos na idade escolar, né, de adolescentes, se situaram na faixa adequada de pontuação. E veja que controvérsia, que coisa estranha nós estamos vivendo. Nós somos um país de língua portuguesa. Então, a partir disso, nós teríamos, lógico, uma pontuação bem ampla da língua portuguesa. Salvo engano, senhores, apenas 1,7% dos alunos em idade escolar tiveram uma pontuação dentro da faixa aceitável. E eu acredito que nós precisamos passar da parte paternal de que o Estado tem que obrigar aos nossos filhos a estudarem em um ensino fundamental oferecido pelo Estado e dar a escolha para os pais terem seus filhos no ensino domiciliar. Vou passar mais alguns números aos quais foram ditos aqui, e reforçando a um amigo Scuri, que muito bem colocou, né? Tem números aqui de 2012, por exemplo, dos Estados Unidos. Hoje, números atuais, em 2012 foi feito um levantamento de quantos alunos na idade adolescente, né, de até 17 anos, eles estavam no ensino domiciliar. Em 2012, 1.800.000 alunos em 50 estados da Federação Americana. Hoje, são aproximadamente 2,3 a 2,4 milhões de alunos sendo ensinados com o ensino domiciliar. E existem vários países aqui, como foi dito pelo amigo Scuri,
no Reino Unido, 100 mil educandos, no Canadá, 95, em países assim de menor expressão, Nova Zelândia, 6 mil, Taiwan, 500 famílias adotando a prática do ensino, o Reino Unido, eu já falei do Reino Unido. Então, presidente, em função de tudo que foi exposto aqui, não me resta outra alternativa senão votar a favor do provimento do recurso extraordinário aqui sendo julgado nesta sessão. Obrigado. Confira a palavra ao eminente ministro Danilo Bueno para voto. Boa noite, presidente Paloma Arruda, ministros e ministras, boa noite, e aqui todos presentes. Presidente, farei um breve relatório para que possamos recordar os pontos básicos e, de forma resumida, colocarei as questões que entendo importantes. Trata-se de um recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado X, que negou provimento à apelação em que a parte pleiteava, por meio de seus pais, o direito do ensino domiciliar, com base nos artigos 5º, inciso 6º, artigo 205, 206, 208, 226, 227 e 229 da Constituição Federal. Vou arrumar aqui só o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. A parte alega a possibilidade do direito de seu filho ser educado em casa, pelo sistema conhecido como homeschooling. Aqui no Brasil, o ensino domiciliar. O mandado de segurança foi indeferido nas duas instâncias ordinárias, interposto o recurso extraordinário. O segmento foi novamente negado pelo Tribunal de Origem. Houve recurso e o ministro Etevaldo Bastos, o eminente relator, converteu o recurso extraordinário, submetendo ao plenário que aceitou a repercussão geral, exatamente para discutir. Esse é o tema da discussão geral, a possibilidade constitucional ou não da efetividade do ensino domiciliar. Assim, mesmo na hipótese de considerá-lo compatível com a Constituição, a prática lícita do ensino domiciliar no Brasil dependeria da base normativa a ser emanada no Congresso Nacional. Inicio, portanto, com toda a existência, ou não, a vedação expressa ou implícita ao ensino domiciliar no Brasil. Me parece que a análise conjunta dos artigos 226, 227 e 229 da Constituição, este trata da parte da família, criança, adolescente e do jovem, colocando-os como principais sujeitos de direito. Com os artigos 205, 206, 208, que disciplinam a questão educacional, leva à conclusão de que não há vedação absoluta ao ensino domiciliar no Brasil. A Constituição, apesar de expressamente não prever essa modalidade, tampouco expressa nem implicitamente proíbe a possibilidade de se aventar o ensino domiciliar. O artigo 205 da Constituição consagra a solidariedade entre família e Estado no dever de educação à criança e do jovem. E o artigo 227 reitera essa solidariedade. Não bastasse isso, a Constituição estabelece de forma expressa no artigo 226 ser a família a base da sociedade, ou seja, a Constituição expressamente deu força constitucional a algo cultural no Brasil, a questão da família como a base social. O parágrafo 7º do artigo 226, plena liberdade do casal para livremente estabelecer o planejamento familiar. E, na sequência, o texto constitucional estabelece, no artigo 229, o dever dos pais em assistir e educar os filhos menores. Reforça a posição principal, nuclear e imprescindível da família na educação dos seus filhos. Agora, essa solidariedade na conjunção de esforços para obter eficácia maior na educação entre o Estado e a família exige o cumprimento de princípios, preceitos e regras que a própria Constituição Federal expressamente estabeleceu. O primeiro deles diz respeito ao ensino básico é obrigatório e gratuito fornecido pelo Estado, conforme o artigo 208, inciso 1, ou seja, a necessidade de a criança e adolescente frequentarem um ensino básico obrigatório e que deve ser fornecido dos 4 a 17 anos. Além disso, a própria Constituição estabelece a necessidade da existência de um núcleo
mínimo curricular, o que oportunamente ela delega ao Congresso Nacional regulamentar por lei, conforme o artigo 210 da Constituição. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a forma básica, comum e respeito aos valores culturais, nacionais e regionais. A Constituição Federal não veda o ensino domiciliar, mas proíbe de sua espécie que não respeite a solidariedade entre a família e o Estado. Parte-se de que a atribuição da educação é prejudicial e somente aos pais é consagrado o direito de educar seus filhos, sendo vedada ao Estado a instituição de escolas e currículos. Nem Estado nem família pode abrir mão dessa convivência. É dever de ambos, com base no dever solidário, família e Estado, com regramento legal, com fiscalização, com avaliações periódicas e observância das finalidades e objetivos constitucionais. Por fim, me parece mais sensível da educação domiciliar não é vedada pela Constituição Federal, porém configura direito público subjetivo do aluno e de seus pais, uma vez que não existe sua previsão constitucional expressa, tampouco e auto-aplicável. O ensino domiciliar somente existirá se tiver a criação da regulamentação pelo Congresso Nacional por meio de lei. Então, peço vênia, portanto, ao ministro relator Etevaldo Bastos, mas meu voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário. Confira a palavra, eminente ministro Terezinha Alves, para voto. Excelentíssima Senhora Presidente Paloma Arruda, cumprimento a todos, saúde especial à ministra Letícia Reis pela excelente sustentação oral. Não, deixa esse. Eu rememoro, senhora Presidente, que o recurso extraordinário ataca acordo proferido pelo Tribunal de Justiça, especificamente pela 8ª Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença ao argumento de que, aspas, inexistindo previsão legal de ensino na modalidade domiciliar, não há, no caso, direito líquido e certo a ser amparado na estrita arena do mandamos. Fecha aspas. Trata-se, como já foi sobejamente destacado, o mandado de segurança impetrado contra o funcionário público deste município. Enquanto a Constituição de 1946 previa que a educação dos filhos se dava no lar e na escola, a Carta Magna de 1988 pois o novo modelo consagrando, entre outros, no artigo 208, parágrafo 3º, segundo o qual, aspas, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, a fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Esse modelo foi regulamentado no Plano Infraconstitucional por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que falam na obrigatoriedade dos pais em matricularem seus filhos na rede regular de ensino. O mandado de segurança impetrado na instância de origem discute basicamente a legislação infraconstitucional, que obriga os pais a procederem à matrícula dos filhos na rede regular de ensino e a acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar. Nesse aspecto, não há espaço para se conceder o pedido. Por isso, nego provimento, senhora Presidente. Pedido data vênia aos que entendem de forma diversa. Muito obrigada. Confira a palavra, eminente ministro Caio Conceição, para voto. Boa noite. Senhora Presidente, senhores ministros aqui presentes, senhoras ministras, todos aqui que se encontram. Sendo o ensino domiciliar um método de ensino, poderia ser escolhido pelos pais como forma de garantir a educação entre seus filhos. Estudos recentes demonstram
que não há diferenças entre alunos que vão à escola daqueles que têm o ensino domiciliar em casa. Sendo assim, não se pode rejeitar uma técnica que se mostra eficaz, desde que seja atendido os princípios constitucionais, mesmo reconhecendo haver amparo à necessidade pedagógica. O Poder Judiciário não pode fixar parâmetros para que um método possa se ajustar às regras de padrão de qualidade, como exige a Constituição. Vale salientar que a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras providências. O artigo 4, ele informa que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação e à educação. Já no artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, da guarda e da educação aos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse deste, a obrigação de cumprir o que a lei determinar. A LDB, Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, no seu artigo 2º, ela informa que é dever do Estado e da família a educação. Ainda na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, mais uma vez, tem uma afirmação que diz: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, não é a família em casa que vai dar educação aos seus filhos, mas é em conjunto com o Estado. No artigo 206, o ensino será ministrado com base nos princípios: igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Sendo assim, a permanência não é em casa dos alunos, e sim na escola. Mais uma vez, a Constituição afirma. E ainda é um ensino gratuito no seu inciso 4. Gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Sendo assim, senhora presidente e todos aqui presentes, voto pelo parcial provimento ao recurso. Boa noite. Confira a palavra, eminente ministro Maísa Cristina, para voto. Senhora presidente, grande corte, os ministros aqui, representantes do Ministério Público, advogados, estudantes, professores e convidados aqui presentes, boa noite a todos. Senhora presidente, antes de começar a falar do meu voto, quero ressaltar que eu sou a favor que o ensino domiciliar seja complementar, não substitutivo. O ensino domiciliar, o homeschooling, pela Comissão Permanente de Direitos Humanos e pela Comissão Permanente da Violência Doméstica contra a Mulher, considera que o ensino domiciliar, sendo esse método administrado pela família, não é um meio adequado para o cumprimento do dever de educação assegurada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e Lei de Diretrizes e Base, o LDB, da Educação Nacional, onde o Ministério Público, sendo o órgão fiscalizador dos direitos individuais e indisponíveis, este atuará para fortalecer e garantir a educação escolar inclusiva na perspectiva do respeito aos direitos humanos e à igualdade de gênero. Então, peço vênia para estender-me, senhora presidente. Começo aqui falando da obrigatoriedade dos pais matricularem seus filhos em idade escolar em instituições de ensino, onde encontra amparo na literalidade de vários textos convencionais, desde a Carta de 1934. Mas, saltando todas elas para a Constituição vigente, a obrigatoriedade
obrigatoriedade está expressa no artigo 208, parágrafo 3, a qual compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. A Constituição Federal faz referência à escola e retira qualquer dúvida quanto à intenção do Constituinte em associar o dever de educação ao âmbito escolar. Na mesma linha, o artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece que o acesso e permanência na escola em igualdade de condições constitui o princípio norteador do direito à educação. Não fosse bastante, também no artigo 208, inciso 1º, expressamente estabelece, dentre as garantias do Estado, a educação básica e obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Essas normas constitucionais sobre a educação definem os fins genéricos a serem alcançados e diretrizes respeitadas, impostas pelo Estado e pela própria comunidade. Nesse sentido, a obrigatoriedade é reforçada pelo legislador inconstitucional em diversas leis que já foram mencionadas aqui. Eu vou apenas reiterar aqui pelo contexto do meu voto. Prestem muita atenção. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional está expresso, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente possui regras claras. E no artigo 55 fala: os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. O descumprimento desses deveres, estabelecido por ambas, caso os pais ou tutores legais não a sigam, pode gerar a responsabilização por conta da falta de matrícula e frequência compreendida como negligência. A frequência escolar, também induzida, em várias políticas, uma como a política de Bolsa Família, Aqui, senhora presidente, vamos falar um pouquinho. Porque, assim, o que é assegura? Assegura o Ministério do Desenvolvimento Social, da criança e do adolescente, com idade entre 6 e 15 anos, a obrigatoriedade de 85% de presença na sala de aula. De 16 e 17 anos, 75%. Caso não aconteça isso, eles perdem o direito ao receber o Bolsa Família. Ainda, parando para analisar, caso esse recurso seja aceito, como será que o Ministério Público fará a fiscalização dessas crianças, da quantidade de horas que é obrigatória, para uma criança no ensino fundamental ou adolescente, de 800 horas por ano, em 200 dias letivos, sendo 4 horas por dia, de segunda a sexta? Teria o Ministério Público condição de fiscalizar cada casa cada criança, cada pai que escolheu o ensino domiciliar? Como seria feita essa fiscalização? Se já está difícil ter professores na sala de aula, imagine fiscais para ir em cada domicílio fiscalizar. Outra coisa que é tão importante é a criança se socializar com outras. A criança sai do seu ambiente domiciliar e vai para uma escola, uma instituição de ensino, onde ela vai se socializar. Ela vai ouvir não, ela vai ouvir sim, ela vai lanchar com outras crianças, ela vai aprender a se defender, ela vai criar sua própria personalidade. Ela vai se tornar uma criança capaz de lá na frente, quando for trabalhar, ela saber se socializar. Então, isso é tão importante
E eu vejo aqui no Brasil que ainda não é hora disso acontecer. Né? Vão faltar muitos fiscais. Como os pais vão comprovar, né, que aconteceram as aulas? Né? Então, assim, presidente, portanto, né, senhora presidente, aqui, tendo em vista e baseando-se no que foi exposto nessa sessão, a respeito da Constituição, de leis e diretrizes de base da educação e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tornam o ensino fundamental obrigatório, seja ele instituição particular, pública, né? Não me resta outra opção a não ser negar o provimento. Pedido venha aos presentes aqui, portanto, eu afirmo meu voto por negar o provimento ao recurso extraordinário em julgamento que se trata do ensino domiciliar homeschooling. Obrigada. Confira a palavra, eminente ministro, Emerson de Jesus, para voto. Boa noite, presidente. Boa noite, procurador-geral. Boa noite, AGU. Boa noite, ministros. Boa noite, ministros. Estamos diante de um recurso extraordinário, mandado em segurança, com repercussão geral, reconhecida que se sustenta a legitimidade constitucional do ensino domiciliar, alternativa ao público. Obstante respeitável, a argumentação do relator Etevaldo Basto, dele ouço discordar, data venda. Eu pretendo trazer aqui outra perspectiva, justamente a perspectiva do princípio republicano, que, ao meu ver, configura o núcleo essencial da Constituição, que garante a ela a certa identidade e estrutura do que está abrigado. Como todos sabemos, no artigo 1º da Carta Magna, com efeito, embora o corpo teórico da tradição republicana não seja uniforme a certo núcleo, princípio lógico que o caracteriza em especial aquele segundo o qual se impõe ao cidadão. É dever de participar da vida pública, engajando-se com demais na busca de soluções compartilhadas para os problemas que decorrem na vida da sociedade. Em decorrência disto, temos que a tradição republicana promove e valoriza a virtude cívica, ou seja, predisposição de procurar o bem de todos, nos assuntos que digam respeito à coletividade, cabendo à Constituição equilibrar os interesses em conflito, superar a tendência ou poderância de uns sobre os outros e conduz à cooperação. Foi a perspectiva que, ao meu ver, inspirou a Constituição de 1988, servindo hoje de guia para a sua interpretação. Nesse sistema, a cidadania ativa é mais do que um direito ao cidadão. Não é dado o direito de escolher, lhe agrada, a República que vive. Eis que, além do direito, em face dela, tem deveres públicos com ela. O engajamento, relativamente, é esse dever, que consiste, antes de tudo, em participar da vida pública. Abre para o cidadão de uma dimensão da experiência humana, que outras formas lhe seria inacessível. Trago à baila esta reflexão, fundamental meu voto, por entender que o princípio republicano não só constitui em mandado de organização. O referido princípio, penso que foi invocado indiretamente nos debates relativos à temática em julgamento, sobretudo na menção que se fez, determinadas dispositivos constitucionais e legais. Veja nesse sentido o artigo 205 da Constituição Federal, que inaugura o relativo à educação. E assim se fala. Artigo 5º da Constituição 205. A educação é direito de todos e dever do Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Trata-se de um dos raros artigos que, ao meu ver, claramente impõe-se deveres à sociedade. A família e o Estado sabem de colaborar para a educação de todos, bem como de preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, a qual, de acordo com a tradição republicana, sempre construída coletivamente. O legislador não poderia ser mais claro do que foi. A educação simultânea em direito de levar do Estado, da família, mas não exclusivamente desta, mas que deve ser construída coletivamente com a participação ativa da sociedade.
Entendo que não há razão para retirar uma criança da escola oficial, ou pública ou privada, em decorrência de insatisfação de alguns com a qualidade do ensino, a solução para apresentar a deficiência que ali nos atinge, as caríssimas escolas privadas, frequentadas pelas elites, seria dotada de mais recursos estatais e capacita os melhores professores, inclusive mediante a remuneração digna. É interessante observar que, no caso concreto, importante enfatizar, discordo que considerar imposições pedagógicas do ensino regular como, por exemplo, a questão pertinente ao evolucionismo, a teoria de Charlie, por ser criacionista, e não considera crível que os homens têm evoluído a partir dos macacos. Entretanto, essa justificativa apresenta em defesa do ensino domiciliar, representativa de razões religiosas para refuar o ensino institucional, e não merece ser aceita, pois os pais podem apresentar suas crenças e apontar ou falha inconsciente daquilo que for ensinado na escola. Porém, não pode privar seus filhos de ter acesso a esse conhecimento. Na situação sob exame, não vejo razão nenhuma de que se justifique a eventual ação contra majoritária desta corte. Porém, então, não haver direito ou valores de minorias injustamente ofendidas ou evitados. Bem por isso, considero que os casos, como os hoje, emerge o dever de autocontentação do Supremo em respeito à vontade soberana do povo. Manifesta a Constituição de 1988, embora não possa, se for, ser destacada em pleno preocupação legítima com o bem-estar dos filhos, por parte dos pais e que optam pelo ensino domiciliar, e o que é legítimo nessa prática poderia estimular como adjetivo o Ministério Público. O trabalho infantil esquematia outras greves, mas é lá que acometam menores adolescentes, que nos países pobres ou gloriosamente mais dignas são afastados das salas. O prejuízo social, humano e até mesmo econômico, tais casos, que caracteriza clara negligência vulnerável e não pode ser reparado por intervenções tardias. Como bem demonstra o ganhador do Prêmio Nobel James, por entanto, entendo que o ensino domiciliar administrado pela família não encontra guarida em nossa Constituição, especialmente em fase dela dispõe o artigo 205 da Constituição Federal. Portanto, nego o provimento, presidente. Confira a palavra, eminente ministro Virgínia Pimentel, para voto. Boa noite, senhora ministra-presidente Paloma, senhores ministros e demais autoridades. No tocante ao ensino domiciliar, observei que haveria um gasto público, treinamento de professores para supervisionar, fiscalizar a aplicação de teste no microcosmo do homeschooling, bem como o desprezo à profissão do professor. A Lei de Diretrizes de Base, a LDB, em seu artigo 1º, diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O parágrafo 1º desta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Não obstante, o parágrafo 2º diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Já o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, em seu artigo 53 e 56, confere uma visão mais clara do modelo de educação compartilhada entre a família e o Estado. A criança e o adolescente têm o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, no seu artigo 1º, diz, igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O 2º, direito de ser respeitado pelos educadores.
Terceiro, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Os pais ou responsáveis têm o dever de matricular seus filhos ou pupilos nas redes regulares de ensino, pois senão poderão sofrer a aplicação da lei penal, no seu artigo 246, que tipifica como crime de abandono intelectual deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, sob pena de 15 dias a 1 mês ou multa. Nesse sentido, senhores ministros, a educação domiciliar não está escrito no texto constitucional. Não há como alocar professores para cuidar do homeschooling, quando há falta de professores na rede pública. Todavia, não tenho intenção de deslegitimizar, já que o ensino domiciliar é reconhecido em várias partes do mundo, na Alemanha e na Espanha. Assim sendo, acompanho o voto do ministro Danilo Bueno contra o ensino domiciliar. Confira a palavra, eminente ministro Laís Renata, para voto. Boa noite, senhores, excelentíssima presidente, senhoras e senhores ministros e demais autoridades. Promulgada em 1988, a Carta Cidadã de 5 de outubro elevou a educação e, mais especificamente, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito ao patamar de direito público, subjetivo e inderrogável. Os artigos 6º e 208, no parágrafo 1º, denotam essa situação. A teor do artigo 205, a educação revela-se garantia de todos e dever do Estado e da família. Assentou também competir ao Estado zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência dos estudantes à escola, como denota no artigo 208, parágrafos 2º e 3º. Se é possível, de um lado, argumentar não ser escolarização o único padrão pedagógico possível, considerada a utilização pelo Constituinte de conceitos abertos e inclusivos, não é menos acertado, de outro, afirmar ter sido este o modelo escolhido pelo legislador ordinário, no exercício do poder de conformação franqueado pela lei maior e em estrito cumprimento ao figurino constitucional. Esta é a conclusão extraível dos artigos 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 6º da Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, ou seja, decidir em contrário é negligenciar a lei. O artigo 55 da Lei número 8.069 de 1996 diz: os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. O artigo 6º da Lei número 9.394 de 1996 diz: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Os textos não permitem interpretações extravagantes. Há uma máxima em termos de hermenêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a interpretação, sob pena de reescrever-se as normas jurídicas. Decidir em contrário, com base em precedentes estrangeiros, como dito pelo amicus curiae, pode levar a contradizer o esforço da sociedade brasileira para o avanço da educação, trazendo de volta um passado no qual grande parcela dos jovens se encontrava distante do ensino. No entanto, o meu voto é por negar o provimento, senhora presidente. Confira a palavra, eminente ministro Luana Oliveira, para voto. Boa noite, excelentíssima senhora presidente. Boa noite, senhores e senhoras, ministros e ministras. Boa noite a todos. Senhora presidente, comungo das premissas que foram trazidas no voto do relator Etevaldo Bastos. E já que estamos falando de ensino domiciliar, permitam que eu faça alguns depoimentos pessoais. Meu falecido pai, quando eu nasci, ele tinha 55 anos.
Ele foi alfabetizado e aprendeu matemática com o pai dele, dentro de casa. Nunca teve uma certidão de escola, de lavrador virou proprietário. Minha mãe, quando morávamos na zona rural, ensinava crianças a ler, escrever, somar, multiplicar, dividir. E essas crianças, hoje adultas, talvez nunca tenham recebido a certificação de terem sido alfabetizadas ou de ao menos saber as 4 multiplicações. Essa é a realidade que ainda hoje muitos encontram e muitos impõem. Pessoas que foram alfabetizadas dentro de casa ou pelos patrões, principalmente na zona rural. Então, comungo das premissas do relator Etevaldo Bastos. A minha ideia era propor aqui, eminente colega presidente, a retirada da repercussão geral da casa. Eu penso que é um tema tão importante no atual momento e para se fixar uma tese nós teríamos até uma certa dificuldade de se formular uma proposta. Por exemplo, nesse plenário, e eu mesmo, que fui relator de um caso em que já firmado uma tese, uma repercussão geral, o mesmo tema foi trazido novamente e o plenário acatou uma tese completamente oposta da anterior. Ou seja, a possibilidade de uma reflexão ulterior deste tema sempre estará aberta, porque esse acorte está sempre aberta a rediscutir tais temas. Eu quis dizer isso justamente porque as premissas colocadas pelo ministro Etevaldo Bastos e a mim tocam profundamente, e eu penso que não há como decidirmos de imediato, além que é absolutamente incompatível com a Constituição. Eu penso que a educação é um dever de todos, e sendo dever de todos, ela não pode ser vista como um monopólio do Estado, mas sim uma obrigação. Por isso, sem aprofundar mais e diante do adiantamento da hora, eu vou ficar na posição de julgar em razão das questões técnicas que já foram tanto aqui debatidas, no sentido do voto do ministro Danilo Bueno. Ou seja, sem fixar regramentos, sem determinar um prazo das respectivas premissas, como foram os votos do ministro Caio Conceição. Eu vou votar no sentido que votou o ministro Danilo Bueno, negar o provimento e não se esquecer de dizer da inconstitucionalidade deste tipo de educação. Confiro a palavra ao eminente ministro Luiz Cláudio para voto. Boa noite, senhora ministra presidente, a quem prestamos as nossas homenagens, senhores ministros, senhoras ministras. Também saúdo a nobre ministra que me antecedeu. Essa questão do ensino domiciliar, o homeschooling, é realmente um caso emblemático, sensível e que apresentam vários ângulos de observação. Nós estamos aqui falando pelos estados, obviamente, apresentando a visão dos órgãos públicos, inclusive na mesma esteira do que foi defendido no parecer exarado pela senhora Procuradora-Geral da República. Gostaria de chamar a atenção para um fato. O homeschooling é um instituto novo, muito desconhecido no Brasil, tanto que andei conversando com alguns colegas da advocacia. O que é esse homeschooling? E me foi respondido: é um instituto novo, desconhecido, é um modelo que está sendo trazido de outros países para o Brasil. Isso me traz à mente a lição do professor Alan Watson, que fala sobre o Lingual Transplants, e ele faz um estudo muito interessante, professor da Universidade da Geórgia, mostrando os efeitos, muitas vezes, tão positivos de importação de institutos de outras ordens jurídicas, sem a percepção de que esta importação encontra uma realidade bastante diversa. Estamos aqui, e foi mencionado também da tribuna, Estados Unidos, e o caso Wisconsin versus Yoder, que é um marco do homeschooling nos Estados Unidos. É um marco. Esse debate está aceso, e esse debate ainda é aceso nos Estados Unidos. Não é um tema pacificado, como muitas pessoas dizem. Não é pacificado. Apesar dos precedentes, ainda há uma questão que vou trazer como pano de fundo. Então, essa discussão abstrata sobre direitos precisa realmente ser contextualizada. O primeiro ponto que eu trago aqui também é a reflexão
a lição do maior filósofo brasileiro, né? O maior filósofo do direito brasileiro, o Tércio Sampaio Ferraz Júnior, quando em seu livro de introdução do estudo do direito, nos faz lembrar a premissa, a interpretação e da hermenêutica aplicativa, que não se pode negar o ponto de partida, não se pode negar a vedação da negação do ponto de partida. E é nesse aspecto que eu já começo a trazer aqui a reflexão dessa Suprema Corte, o seguinte: nós estamos fazendo uma comparação que foi feita da tribuna com os Estados Unidos, onde nós temos uma Constituição sintética, um modelo constitucional um tanto quanto diferente do nosso. Nós temos uma Constituição brasileira analítica. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos dar uma olhada em alguns dispositivos da Constituição Federal. O que foi feito da tribuna? Foi feita uma leitura parcial dos dispositivos, dos nossos dispositivos constitucionais. Quando nós vamos para o artigo 25, nós encontramos que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, mas esse modelo é um modelo cooperativo. Nós não encontramos aqui ou uma disjuntiva, ou do Estado, ou da família. Nós temos aqui Estado e família. Temos uma conjuntiva. Não está dando a opção ou o Estado ou a família educar as crianças. E nós vamos ter aqui um problema bastante interessante da função que exerce dentro do sistema educacional. Qual é o papel do Estado? E aí vamos para o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, primeiro, da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos e os que a ela não tiveram acesso em idade própria. Isso não foi mencionado na tribuna. No parágrafo 3º surge um texto revelador. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. No artigo 210, surge um outro problema, um outro óbice, bastante interessante. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. No artigo 214, surge um outro dispositivo que também é relevante para a análise desse caso. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. No artigo 227, também aparece essa conjunção de sociedade entre o Estado e a família. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui foi mencionado, tratados, algumas orientações de organização não governamental internacional, mas cabe trazer aqui a nossa análise a Declaração dos Direitos da Criança da ONU. E no seu artigo 29, traz no item 2, de forma bastante clara, dizendo que a educação, construída com liberdade dos indivíduos,
Isso é verdade. Que podem estabelecer instituições educacionais livremente. A Constituição brasileira tem assegurado esse direito. Hoje, nós temos escolas privadas, escolas confessionais, escolas judaicas, escolas cristãs, católicas, adventistas, e assegurado a esse pluralismo religioso no nosso sistema. Então, venhamos aqui o seguinte. No final do item 2 do artigo 29 da Declaração dos Direitos da Criança, que o Estado vai exercer um papel, sim. Ele vai estabelecer os padrões mínimos que serão lançados pelo Estado, o que vem de encontro do que está na Constituição, o currículo básico. Esse modelo, o homeschooling, também não é um tema tão pacificado no mundo. Nós tivemos na Corte Europeia de Direitos Humanos um caso bastante emblemático, que foi o Conrad versus Germany, que neste precedente não foi admitido pela Corte de Direitos Humanos. Havia uma família de alemães suíços que estavam na Alemanha e alegaram o direito de educar suas crianças em casa. O Estado alemão não reconheceu. E esse direito, estamos aqui falando de Alemanha, esse discurso da liberdade que é tão trazido, com todo respeito, e é um discurso de nossa importância, da importância da nossa sociedade democrática. Mas ele também tem que ser contextualizado. E o ponto de partida da contextualização desse direito é a própria Constituição. E esta Suprema Corte, em várias oportunidades, já disse: não há liberdades absolutas. Então, portanto, senhora presidente, eu pugno pelo improvimento do recurso extraordinário. Obrigado, boa noite. Eu, na condição de presidente desta Corte, proferirei meu voto, seguirei a mesma divergência do ministro Danilo Bueno. Ele ressaltou as premissas do relator relativa à importância fundamental da educação, aos problemas relativos a ela na sociedade brasileira e aos interesses dos educandos como centro da discussão. Mas, na ausência de um marco normativo específico que possa garantir o bem-estar da criança, voto por negar provimento ao recurso extraordinário, sem discutir a constitucionalidade do Instituto. Farei juntada de votos e, nesse caso, proclamo o resultado na condição de presidente dessa Corte, nego provimento ao recurso extraordinário, vencido pelo ministro relator Etevaldo Bastos, vencido parcialmente ao ministro Caio Conceição e, portanto, redatoria para acórdão o ministro Danilo Bueno, o qual votou pelo não provimento, acompanhado pelos demais membros dessa Corte. Senhores ministros, dou encerrada por essa sessão plenária. Deixa eu falar umas palavrinhas aqui, que o professor está com o coração pulando. O professor está mais nervoso que os acadêmicos, mas não é para menos, né, pessoal? A gente vê uma simulação de um Superior Tribunal Federal não é uma tarefa fácil, principalmente para uma turma de primeiro semestre. Quando eu me vejo há muitos anos atrás, sentando numa faculdade de Direito, e não tendo, claro, essa oportunidade, e a gente faz essa retrospectiva e fala assim: pô, será que um dia você é professor? Será que um dia você é advogado? O tempo passa, o mundo conspira, e a gente se torna advogado, torna professor, e acaba tentando corrigir, ou talvez não corrigir, mas tentar oportunizar uma coisa que talvez eu não tivesse tido no passado, não ser a professora Vilmara, não ser o professor Lucas lá atrás, que quando eu encontro os meus colegas advogados, falam assim: a gente vai fazer um júri simulado. Ah, é?
É o pessoal do 10º semestre, estão se formando? Já passaram na OAB? Não. São os meus acadêmicos do 1º semestre. Como? Tu é louco, cara? Como é que você vai colocar uma turma despreparada? Será que foi despreparado esse pessoal aqui? O que vocês acham? Não. Pessoal, esse pessoal aqui pegou uma baita de uma missão do professor, pegou um vídeo onde tinha o voto de cada ministro em torno de 2 horas, 2 horas e meia, e eu disse, resumam esse vídeo em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. E foi isso que vocês fizeram aqui, e foi isso que vocês assistiram aqui. Esses acadêmicos aqui conseguiram pegar 2 dias de trabalho de uma Corte Suprema e conseguiram fazer isso em 1 hora. Conseguiram resumidamente falar de Código Penal, sem ter tido o Código Penal. Olha o doutor Lucas lá atrás ali, ó. Não viram o Código Penal, não viram ainda Estatuto da Criança e do Adolescente, não viram Constituição com uma profundidade que conseguiram apresentar aqui pra gente. E a gente fica nessa noite bastante satisfeito em ver a dedicação desses acadêmicos. O professor já não está mais nervoso, está mais aliviado agora. Viu que eles se prepararam, compraram essa mini toga para poder ficar o evento muito bem trabalhado, elaborado, com toda a formalidade que o próprio evento pedia. E estou muito feliz nessa noite de hoje. Vai ser o primeiro de muitos trabalhos na gestão da doutora Vilmara, nossa coordenadora, que dá todo o incentivo a todo o corpo de professores. Vamos sugar os acadêmicos, vamos exigir dos acadêmicos, né? Vamos formar amanhã uma leva de profissionais que vai permear o mercado de trabalho com bastante ética. O que a gente está vendo aí fora faz a gente ficar triste, mas a gente tem chance de fazer essa geração que está aqui fazer bem o dever de casa, para que a gente possa amanhã fazer, renovar, na verdade, a imagem que o judiciário tem, né? Precisamos, de fato, fazer isso aí. E, é claro, se a gente não pode corrigir o galho que já está torto, a gente vem lá para a semente que está aqui à frente, orientando, dizendo o que é correto, mostrando claramente o que é o trabalho da academia. É esse trabalho, pessoal, o trabalho da academia é esse, de formação, não só técnica, mas formação moral também. Serão amanhã profissionais respeitadores da sociedade. Vão respeitar os seus clientes, vão respeitar a parte contrária, porque a gente vê coisas feias às vezes em audiência, colegas advogados se insultando e acabando lá, parando na Ordem dos Advogados do Brasil, respondendo processo disciplinar. Então não foi isso que papai e mamãe nos ensinou. O que eles nos ensinaram foi o quê? Respeitar os mais velhos, respeitar os pares, respeitar os subordinados. E é isso que é a proposta da academia também. Além de dar conhecimento técnico, trabalhar essa formação independente da idade, pessoal. Porque eu tenho acadêmicos de outras faculdades que poderiam ser até meus pais. Mas tratamento é com respeito, tratamento é mútuo, e a gente vai crescendo através desse tratamento, dessa troca de respeito. A noite de hoje foi uma noite primorosa, vai ser a primeira de muitas. Eu gostaria que a gente pudesse encerrar esse trabalho aqui hoje com mais uma salva de palmas para esses acadêmicos. Agradeço a todos e a gente encerra a nossa noite aqui. Muito obrigado.